Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A meditação de hoje se encontra no livro Mananciais no Deserto, de Larry Kuhlman. Conta-se que um rei foi certa manhã ao seu jardim e encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho, que ficava junto ao portão, o que significava aquilo. Descobriu que a árvore estava cansada de viver, porque não era alta e elegante como o pinheiro. O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado, porque não podia produzir uvas como a videira. A videira estava a desistir da vida, porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava agastado, porque não era alto e fragrante como o lírio. E o mesmo acontecia em todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou uma corola brilhante e erguida alegremente como sempre. Muito bem, meu amor perfeito. Alegro-me de encontrar, no meio de tanto desânimo, uma florzinha corajosa. Você não parece nem um pouco desanimado. Não, não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que, se no meu lugar o Senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o Senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que eu posso. Senhor, eu quero estar onde me queres, ser fiel e dar fruto para Deus onde me puseres. Os que se deram a Deus sem reserva estão contentes em qualquer situação, pois querem só o que é a vontade dele e desejam fazer para ele tudo o que ele quiser. Esvaziam-se de tudo e nisso encontram tudo 100 vezes mais. Aleluia! O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 14, no versículo 11, ele diz assim: aprendi a me contentar independente das circunstâncias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e de todas as formas, aprendi o segredo de estar bem alimentado ou com fome, ter abundância ou passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava sem conforto nenhum. Não sei se você sabe, mas ele escreveu a carta aos Filipenses dentro de uma prisão, numa cela de prisão. Foi quando ele escreveu isso aqui. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O livro de Filipenses, ele é um dos livros mais alegres da Bíblia. É um dos livros mais encorajadores da Bíblia. E essas palavras encorajadoras foram escritas de dentro de uma prisão. Ao contrário de Filipenses, o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. E sabe quem escreveu Eclesiastes? O rei Salomão. O rei mais sábio que houve nessa terra. O rei mais rico que houve nessa terra. Que tinha tudo que os olhos pudessem desejar. No palácio, ele escreveu o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque Eclesiastes é um livro tem suas lições, claro, mas ele é muito mal-humorado. Porque é um livro em que Salomão fala que não vê sentido em nada, que nada tem sentido. Então, eu quero dizer para você que o problema, muitas vezes, não é a situação que nós estamos vivendo hoje, mas é a situação que nós estamos vivendo dentro de nós, porque não são as circunstâncias que determinam nosso comportamento. Nós não podemos nos comportar de acordo com as circunstâncias. Nós devemos nos comportar de acordo com aquilo que cremos dentro de nós. Sabe, eu acho que na vida a gente precisa ser equilibrado. É isso que eu vejo
quando o apóstolo Paulo escreve isso. A gente precisa ser equilibrado. A gente precisa aprender a dançar conforme a música, né? Como tem um ditado aí. A gente precisa a viver os tempos e as estações da maneira que elas são. Por exemplo, no inverno, se você quiser usar roupa de verão, você vai passar frio. E no verão, se você quiser usar roupa de inverno, você vai passar calor. O segredo dessa vida, meus queridos, é se adaptar. Aqui nessa historinha nós vemos que cada um queria ser outra coisa. E então estavam desanimados, tristes, abatidos. Mas o amor perfeito, que é uma espécie de flor, né? O amor perfeito estava lindo, maravilhoso, dando a sua melhor flor. Por quê? Porque ele entendeu que se fosse para ele ser um pinheiro, ele seria um pinheiro. Se fosse para ele ser uma videira, ele seria uma videira. Mas quando ele entendeu que ele deveria ser o amor perfeito, aquele que Deus escolheu para ele ser, então ele foi o melhor que ele podia ser. Sabe, se a gente conseguir discernir os tempos e as estações, eu gosto muito de uma passagem que Jesus fala assim, ele fala assim para os fariseus: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós levantamos um lamento, mas vocês não choraram. Você já pensou que discordância que é, no meio de um velório, você dançar? E enquanto estiver tocando uma música alegre, você chorar? Não tem sentido, não é mesmo? Mas é o que muitas vezes acontece na nossa vida. Porque a gente não quer se adaptar. Se estamos num velório, é tempo de chorar. Se estamos numa festa, é tempo de se alegrar. Se estamos passando necessidade, se está nos faltando algo, é tempo de nós confiarmos no Senhor e fazermos o melhor com o que temos. Se estamos abastados, é tempo de repartir e é tempo de usufruir daquilo que temos. A vida, o segredo da vida, é isso que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É aprendermos a nos adaptar às situações, sabe? É por isso que passei por uma perda muito grande quando a minha mãe se foi, eu detesto pessoas que num velório chegam em alguém e falam: você tem que ser forte, que você tem que ser forte. Essa não é uma palavra para aquela hora. Aquela hora não é a hora de ser forte, é a hora de chorar, porque o tempo de chorar também faz parte da nossa vida. É tempo de viver um luto para que depois você saia desse luto saudável, porque quanto mais você coloca para frente, quanto mais você foge do luto, pior vai ser, porque um dia ele vai se manifestar. Então há tempo de todas as coisas. Eu não sei qual tempo que você está vivendo. Talvez na minha vida, eu posso dizer, eu já vivi todas as coisas que você puder imaginar. Eu já tive muito, mas também já tive quase nada. Eu já tive com a conta positiva, bem positiva, mas também já tive com a conta bem negativa, uma situação desesperadora. Mas em todas elas, eu confiei e eu me permiti viver o momento, não desanimando, mas entendendo que aquele momento também ia passar. Que eu ia dar o meu melhor, assim como o amor perfeito deu o seu melhor. Eu ia dar o meu melhor aonde eu estava plantado, eu ia dar o meu melhor naquilo que o Senhor me colocou, fazer o melhor com o que tenho, do lugar onde eu estou, e saber que vai passar, porque tudo vai passar. Então nós precisamos nos adaptar às situações. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia que não podemos sair de casa, não podemos. Sabe, se você não se adaptar a esse momento, você vai desanimar, você vai entrar em depressão, você vai ficar com crise de pânico, de ansiedade. Por quê? Porque a sua mente está lutando contra as circunstâncias. Pare de lutar contra as circunstâncias e se adapte às circunstâncias, tentando viver da melhor maneira. É bom? Não é? Ninguém gosta. Quem é que gosta?
mas nós estamos nos adaptando porque é o que nós temos agora. Quando nós quando nós entendemos que é o que eu tenho agora, o que eu posso fazer com isso é isso aqui, então eu vou me adaptar e eu vou me esforçar para estar contente em toda e qualquer situação, porque essa situação também vai passar. Assim como a gente fala, quando tá tudo bem, olha, se prepare, porque essa situação também vai passar. Porque as 4 estações, elas também refletem na nossa vida. Na nossa vida também tem primavera, verão, outono e inverno. E se a gente se adaptar, a gente passa melhor por elas. Então, minha mensagem para você nessa manhã é: seja equilibrado, seja equilibrada, se adapte. E então você vai poder falar com o apóstolo Paulo, porque as pessoas falam esse versículo sem saber do contexto. As pessoas falam: tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse um jargão de que a gente vai vencer tudo. E não é isso, porque não leem os versículos anteriores. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso ter muito, eu posso passar necessidade, eu posso ser abastado, eu posso estar numa prisão, eu posso estar livre, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a me adaptar. Se eu pudesse traduzir aqui na minha versão, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Então eu posso passar por todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Que o Senhor te fortaleça nessa manhã e que você seja o melhor que você pode ser, aonde você estiver, se adaptando à sua situação hoje, porque tudo isso vai passar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.